Graças a Deus, meus irmãos. Nessa noite a gente vai estar ouvindo a pregação da palavra do Senhor com o nosso irmão Danilo. Vem aqui, até aqui à frente, irmão Danilo. Alguns de vocês não podem conhecer muito o irmão Danilo, porque ele vive viajando. Então ele passa 6 meses, às vezes 1 ano fora trabalhando, mas ele é membro da nossa igreja local. E assim, é um privilégio termos como membro da nossa igreja. É um homem dedicado à palavra de Deus, um homem que vive estudando a palavra de Deus. E a nossa oração é que Deus possa estar utilizando a mensagem da palavra de Deus da sua parte para abençoar o seu povo, tá bom? Então vamos orar pela vida do nosso irmão Danilo, para que ele exponha fielmente a palavra do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por poder levantar homens no meio do teu povo, que anseiam, ó Deus, em ensinar a tua palavra, que sentem um chamado da tua parte, para estar instruindo o teu povo segundo o teu querer, ó Pai. Sabemos que a tua igreja necessita de homens fiéis, que preguem com a autoridade da tua santa palavra aos nossos corações, ó Pai. Te pedimos que tu possas estar abençoando a vida do nosso irmão Danilo, que tem se mostrado tão dedicado ao estudo da tua palavra, tem se mostrado um homem que deseja estar entre a liderança da igreja, mas tu sabe o tempo determinado, tu sabe a hora certa para cada coisa da sua vida, ó Pai. Por isso, vem estar abençoando o teu servo, em especial no momento da exposição da tua palavra que nós iremos ouvir neste momento. Que o teu Espírito Santo abra o coração da tua igreja para estar ouvindo tudo aquilo que tu tem a nos ensinar. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa noite, graças a Deus, meus irmãos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versos 18 a 27. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhante, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. O apóstolo Paulo
explica que Deus se revela para a humanidade através de duas formas. Primeiro, através das suas consciências. Deus incute no homem o que nós costumamos chamar de senso da divindade. Ele coloca no coração de cada homem esse senso. E ele revela também a sua existência através das coisas que foram criadas. Então, assim sendo, em rebelião, através dessa rebelião, Deus se revela. Não. Seria bom. Deus revela a sua ira, porque os homens rejeitam essa verdade, porque eles têm noção do conhecimento de Deus através da sua consciência e através das coisas que foram criadas. Uma vez que todas as coisas que foram criadas atestam, através da providência, no propósito da criação, do nada, nada se produz. A criação atesta que existe alguém por detrás de toda essa existência, mas os homens resolvem torcer essa verdade. Vamos lá. As pessoas, hoje em dia, não estão interessadas no Evangelho porque não sabem nada a respeito da lei de Deus e não estão familiarizadas com a revelação de sua ira. Se as pessoas fossem sensíveis à manifestação da ira de Deus em relação a elas, ficariam tão impelidas por um esclarecido interesse próprio que correriam tão rápido quanto possível para ouvir o Evangelho. Mas a sua cerviz se tornou tão dura e seus corações tão calcificados que não têm temor de Deus. As pessoas não acreditam na ira de Deus. Elas pensam que Deus é só amor, então seria incapaz de julgá-los, incapaz de condená-los. Escutam pregadores que falam que Deus é amor, que Deus os ama incondicionalmente, falando meias verdades, né? A retribuição de Deus por causa dessa situação do homem está em 3 capítulos, no versículo 24, 26 e 28. Deus então entrega, no versículo 24 fala: por isso Deus os entregou tais homens. No 26, por causa disso, Deus os entregou as paixões. E no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma condição mental reprovável. A reação de Deus é entregar a humanidade à sua própria sorte, rejeitando Deus, e ele age assim de forma judicial, deixando os homens a seu bel prazer. Deus está dando o troco. Deus deixa a humanidade fazer o que quer, entregando a seus próprios desejos. A situação do homem assim é muito pior do que ele imagina. O coração é cheio de concupiscências. Vamos voltar aqui para o versículo 24. Por isso Deus os entregou às suas próprias concupiscências. No Novo Testamento, o termo concupiscência se refere a uma paixão por alguma coisa ilícita. Uma paixão, algo que é contra a lei de Deus. Nós estamos cheios desses desejos, anseios por essas paixões que não nos são lícitas. Mas não foi sempre assim. O primeiro casal, a saber, Adão e Eva, foram criados em imagem e semelhança de Deus, em santidade e inocência, embora com a possibilidade de pecarem. Eles tinham a liberdade de escolher entre pecar e não. Porém, os que descendem do primeiro casal, tendo eles pecado contra Deus, todos estamos debaixo da raiz pecaminosa, desde a raiz dos cabelos até a criança mais bonitinha. Logo, nos primeiros anos, já começa a dar indício dessa inclinação ao pecado. A concupiscência, primeiro ponto.
Deus se revela na nossa consciência, mas o homem fala: eu não quero um Deus que vai ficar o tempo todo dizendo, não olhe para a mulher do próximo, ore para os seus inimigos, você tem que gostar da sua sogra, e por aí vai. A concupiscência permanece no coração desde o nascimento. O homem muda o conhecimento de Deus. Eles mudaram a glória de Deus, e uma vez que Deus se mostra diferente da criação, Ele é incorruptível, Ele não se decompõe, Ele é eterno. Pegaram o conhecimento do Deus eterno e trocaram, em semelhança da imagem do homem corruptível. Os homens preferem deuses feitos à sua imagem, e baixando o nível, foram até os seres irracionais, aves, quadrúpedes e répteis, e adoraram até esses seres irracionais devido às trevas do seu coração. Torcem o conhecimento de Deus em vez de adorarem a Deus. No versículo 5, o mudar aí, vamos ver. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. O mudar aí é diferente do mudar no versículo 23, que mudar no versículo 23 é trocar. Eles trocaram a glória de Deus. No versículo 25, o termo quer dizer mudar. Eles travestiram, eles mudam, trocam essa verdade. Além de trocar a verdade, eles apresentam essa verdade, eles apresentam deuses conforme o seu próprio entendimento. Ou seja, ele muda e reapresenta o Deus conforme os seus próprios corações. E adoram animais, estrelas, rios, montanhas e toda a milícia do céu, fabricando assim deuses segundo a sua imagem. É só olhar os deuses do paganismo, da Grécia, de Roma, deuses que têm paixões humanas, deuses que guerreiam para quem assume o panteão, deuses assassinos, deuses pervertidos, deuses que ficam tramando guerra, enfim, deuses totalmente diferente do Deus revelado na Escritura. Porque o Deus da Escritura, o homem vai ter que servi-lo, o homem vai ter que curvar-se a ele. Então, se ele não se curva diante desse Deus, através da sua lei, através do conhecimento que ele tem, da sua consciência, da criação e da lei de Deus, logo ele vai se ajoelhar ao altar de uma imitação desse Deus, de uma representação desse Deus. Deus entregou os homens à concupiscência do seu próprio coração, abandonando o pecador ao poder do pecado. Deus parou de segurar o freio, ele joga como um barco que está indo numa correnteza. Deus, ao invés de segurar o barco, ele solta, e não só isso, ele empurra o barco, ele fala assim: vocês querem pecar? Tudo bem, vou soltar vocês as suas próprias paixões, as suas vontades. Então vamos lá. Primeiro ponto, o coração é corrompido e cheio de concupiscências. Segundo ponto, isso leva o homem a mudar Deus, reapresentando Ele, trocando a glória dEle e representando Ele de outra forma. E Deus, o terceiro ponto, Deus entrega tais homens às suas paixões. Por isso Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências do seu próprio coração. Abandonar o pecador ao poder do pecado em seu coração. Ninguém é tão perverso, tão imoral quanto poderia, porque Deus refreia. Se você nasceu em um lar que te foram ensinados princípios, você nasceu em um país que tem leis, onde a polícia reprime a violência, você nasceu em um lugar onde tem autoridade e você fica com medo de fazer determinadas coisas, porque você sabe que se você fizer, você vai ser preso, você vai pagar multa,
ser processado, você vai sofrer sanções, né? Então Deus, através destas leis, através dos governantes, da polícia, através do castigo, da educação e dos bons exemplos de gente séria, gente boa, Ele restringe essa maldade no coração do homem. Mas a corrupção está lá no nosso coração. O nosso coração é tão ruim como o traficante, até como um estuprador. Mas, potencialmente, né? Não manifestamos tudo que temos de ruim, porque o nosso Deus segura e nos guarda de fazer tais coisas. Por isso que o castigo de Deus é Deus tirar o freio. Ele simplesmente solta o pecador às suas próprias vontades, às suas próprias paixões. Como uma dívida num banco, né? O juro vai só aumentando, mas haverá o dia que o credor vai requerer essa dívida, no dia do julgamento vai ser devidamente cobrado e com juros. Deus pergunta: é assim que você quer viver? A sua própria sorte, no seu próprio caminho? Tudo bem, estou anotando o que você está fazendo, mas um dia você vai pagar a conta, um dia vai chegar, um dia a conta vai chegar. Quando Deus entrega uma cultura, um país, uma sociedade, um indivíduo, é o seu julgamento. Quando Ele entrega a própria sorte. Deus deixa de refrear suas paixões. Ele deixa o pecador fazer o que quer e o deixa sem castigo. Ele deixa o pecador fazer e fica sem castigo. É só a gente se perguntar por que não cai um raio, não cai uma pedra em cima do imoral, um blasfemo contra Deus, que a terra não se abre para engolir. É porque é uma das maneiras justamente que Deus julga. O pecador, o imoral, ele acha que Deus não existe porque Deus não está fazendo nada, mas é justamente o contrário. Deus está deixando ele fazer o que ele quer para que a conta dele vá aumentando. Então, no dia do julgamento, vai ser tudo devidamente cobrado. Essa é a diferença de quem é filho de Deus. O filho de Deus, Deus castiga. O que não são dele, ele deixa fazer o que quer. Mas o juízo está chegando. Se você é filho de Deus, Ele vai castigar. A ira de Deus se revela. Deus entregando à humanidade seus prazeres, deixando de castigar, Deus deixando de reprimir, Deus tirando bons governantes, Deus tirando leis justas e boas, Deus tirando a autoridade policial, Deus deixa os criminosos, os violentos, os terroristas, os imorais, os pedófilos, eles estão indo de frente, crescendo no mundo. Aí Deus fala: mas não foi exatamente isso que vocês quiseram quando me abandonaram, quando me deixaram? Então toma. A cultura ocidental, a gente olha e vê claramente sinal da ira de Deus sobre nós. A lei sendo derrubada, o poder policial, poucos acreditam, os bons governantes, onde estão eles, a igreja calada, a sociedade se dissolvendo moralmente, avança a imoralidade a cada dia mais aberta e ninguém faz nada, ninguém consegue reagir. O que é isso senão o sinal da ira de Deus sobre nossa civilização, bem diante dos nossos olhos? Essa sempre foi a maneira de Deus agir. Vejamos no Salmo 81, versículos 10 e 11. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia de seu coração. Siga os seus próprios conselhos. No profeta Ezequiel, capítulo 14, versos 4 e 5. Portanto, fala com eles e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier o profeta
eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão de seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel em seu próprio coração. Porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Deus manda o profeta, Deus manda pessoas que são pregadores idôneos e alicerçados no fundamento dos apóstolos, mas as pessoas preferem o quê? Preferem escutar o seu próprio coração, preferem escutar os líderes, preferem como comichão nos ouvidos, como coceira nos ouvidos, e deixam a palavra de Deus de lado para seguir o seu próprio coração. Deus manda o profeta, não quer, manda o falso profeta, e o falso profeta vai falar, e o ídolo vai falar e vai escutar. É dessa forma. Voltando ao versículo 24 de Romanos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. O resultado final, quando Deus entrega uma sociedade, um país, uma cultura, uma geração, ao desejo do seu próprio coração, é desonrar os seus corpos. Deus, quando criou nossos corpos, foram para o fim honroso. A Bíblia é clara. Deus criou o homem e a mulher, Ele não criou o homem e um homem, Ele não criou uma mulher, dois homens e uma mulher, duas mulheres e um homem. Deus criou homem e mulher, os fez à sua imagem e semelhança, e dentro de um relacionamento, de um casamento, em uma relação heterossexual. Ou seja, qualquer coisa além, fora disso, é desonrar os corpos, é a ira de Deus sobre aquela geração. Paulo vivia em Roma, a sociedade mais dissoluta da época. Dos 15 imperadores de Roma, 14 praticavam homossexualidade, ter concubina, a prostituição dos meninos de programa. Isso tudo era comum para o cidadão romano, era aceitável. Até na Grécia, nem se fala o culto ao corpo, a imoralidade, a devassidão. Cidades como Corinto, que foram famosas pela quantidade de prostitutas que viviam lá, a ponto de a cidade, o nome da cidade, estar associado com a imoralidade sexual. Ou seja, o mundo que Paulo vivia era um mundo totalmente depravado. Quando Deus retira o freio, a humanidade se lança mais e mais na imoralidade sexual, para desonrar os seus corpos entre si. E veja a justiça e a ironia de Deus. Vocês me desonraram, então vou entregar vocês a vocês mesmos, e serão desonrados. Da mesma forma que vocês mudaram a minha glória, vocês vão mudar o que é natural entre vocês. Essa é a justiça de Deus na aplicação do juízo. A profunda depravação do coração humano. Não se deixe enganar por aqueles que sugerem que a resposta para os nossos problemas está no nosso próprio coração, que nós somos bonzinhos por natureza, que a nossa índole é boa. Essa não é a visão bíblica. A visão bíblica é que nós somos corrompidos desde a raiz do cabelo. Não há nada de bom em nós, não há um justo, não há um sequer. As nossas justiças são como trapos de imundície. Só não somos piores porque Deus refreia. Deus está segurando o freio de mão. Senão seríamos tão ruins como qualquer pessoa que às vezes nós mesmos criticamos e condenamos. Mas o nosso coração é corrompido, completamente corrompido. E não temos poder sobre ele. Se temos algum controle, é porque Deus suprime essa corrupção, para que não sejamos tão ruins como poderíamos. Quando cremos em Jesus, somos perdoados, justificados e aceitos por Deus, como que nascemos de novo, mas essa corrupção do nosso coração vive todos os dias até o fim da nossa vida. Às vezes nos questionamos se somos mesmo de fato cristãos. É uma luta grande, todo dia lutamos com o nosso coração. A gente cai, faz uma coisa errada, luta, lamenta, chora. Será que somos crentes mesmo? A primeira evidência de se somos crentes
estar em constante avaliação, questionarmos sempre se estamos se estamos andando no nosso coração ou na lei de Deus, porque o pecador que está entregue às suas próprias vontades, Deus já deixou e já faz parte daqueles que são alvo da ira. A nossa cultura está debaixo da ira de Deus, os freios estão sendo tirados, a impunidade é cada vez maior. Até no meio evangélico, né, a gente vê coisas, a forma de vestir, pessoas que não veem mal nisso. Aí Deus às vezes levanta o profeta que mete o dedo na cara e fala que está errado, né? Às vezes normal para algumas pessoas dentro da igreja, namorados indo para a cama, praticando fornicação e outras coisas, e Deus levanta pessoas para dizer que está errado, porque está errado. Quando a imoralidade da cultura adentra na igreja, pode saber que a cada dia mais é a ira de Deus se levantando contra a geração. O que nós precisamos é de um poder extraordinário que quebra as amarras, que nos abre os olhos, que nos liberta da escravidão de nós mesmos e nos tire das trevas para a luz. E esse poder é o Evangelho de Jesus Cristo. Não está em uma instituição, em uma pessoa, mas Paulo se refere no versículo 16 de Romanos: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então creiamos nesse maravilhoso Evangelho do nosso Senhor. Não precisamos de remendo, precisamos de ressurreição. Não adianta você pensar, vou reformar a minha vida, mas você precisa nascer de novo. Pense na realidade das pessoas ao seu redor, vizinhos, amigos, companheiros de trabalho, alunos. Eles estão debaixo da ira de Deus. Você tem que ver dessa maneira a realidade ao seu redor. Você deve falar de Cristo para essas pessoas, que é o único que pode libertá-los do poder do pecado com o Evangelho, porque estão escravos de suas próprias paixões. Testemunhe e ore por eles. Não se esqueça que eles estão nessa situação. Medite sobre o seu próprio estado, a tendência à idolatria do seu coração e da imoralidade. E todos os dias ao pé da cruz, faça a oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, me segura, me sustenta, Senhor. Não abandona meu coração, não me entrega à própria vontade. Controle os meus caminhos, guia os meus passos. Oremos como Jesus orou. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação. E gaste tempo com a palavra e com a oração. E você que ainda não conhece o Evangelho, esse poder que vem da mensagem da cruz, do Cristo que morreu por nós, experimentou o ferrão do pecado nele e levou sobre si nossa culpa, mas ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo e é poderoso para atender todo pecador que reconhece seu estado de perdição e chega a ele dizendo: eu sou um pecador miserável que merece a condenação, mas em ti, Senhor, há poder para me perdoar. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por tua palavra, que os corações dos teus filhos sejam alcançados por essa palavra, que o Senhor nos instrua, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia no nosso coração. Não nos deixa, Senhor, largados à nossa própria sorte, que o Senhor venha a nos transformar, Senhor, através do teu poder, através da tua lei, a tua santa palavra, que nos deleitemos nela diariamente, que olhemos para o céu ao ver a criação e glorifiquemos o teu santo nome, Senhor, porque tu fizeste todas as coisas para o louvor da tua glória, tanto a criação quanto na nossa consciência sabemos e vamos te glorificar porque somos teus filhos, Senhor. Dá misericórdia a cada um, e aqueles que não te conhecem, Senhor,
através de nossa vida, Senhor. Dá-nos intrepidez, Senhor. Dá-nos ousadia para falar com aqueles que ainda não te conhecem, sejam amigos, sejam vizinhos, sejam colegas de trabalho. Faz-nos, Senhor, luzeiros nesse mundo, Senhor, em escuridão. Agradecemos ao Teu Filho amado Jesus. Amém.